Voltamos para o bloco final do programa de hoje sobre o trabalho em minas de carvão. Estamos conversando com o advogado trabalhista Milton Mendes de Oliveira. Advogado Milton, uma das coisas que eu percebi conversando com os mineiros lá de Criciúma, naquela visita que a gente fez, inclusive descendo cerca de 140 metros, 130 metros, numa das minas ali da região, é que eles sentem bastante orgulho da profissão. Eu gostaria que o senhor acompanhasse agora o depoimento de dois deles, o Edson Souza e o Ailson Tornier. Que depois que tu passa a trabalhar, tu passa a gostar, tu passa a fazer a parte do dia a dia da empresa, eu acredito que tu passa a gostar mais. A relação da luta, né? Porque como é uma luta diária para sobreviver, sempre ele se benze, ele reza antes de acordo com a religião, geralmente são católicos, mas primeiro faz esse coração para baixar a mina com aquela preocupação, e isso parece que dá um gás, cada dia parece que é uma vitória e parece que tem uma felicidade diferente debaixo da mina. Bem, o depoimento chega até comover, né? E eu pergunto por que, apesar de eles trabalharem num ambiente tão inóspito, tão insalubre, eles parecem gostar tanto da profissão, na sua opinião? Eles têm algumas características. Primeiro, são pessoas especiais, né? Porque é muito difícil. Eu baixei a mina algumas vezes, né? Baixei para acompanhar perícias, baixei em algumas visitas também para vistoriar, também fiscalizações, etc. E quero dizer para você que está nos acompanhando, que efetivamente é só vivenciando, é só estando lá para sentir as características, para sentir, né, as peculiaridades. E por isso que são pessoas especiais. Mas eles têm também, isso é importante, uma grande solidariedade entre si. Certamente porque eles estão juntos lá, 6, 8 horas. A vida de um pode depender do outro, e isso dá uma solidariedade, dá uma ligação, quer dizer, é quase como uma irmandade. É por isso que é uma categoria muito corporativa, é uma categoria que quando faz movimento grevista, ela realmente, às vezes radicaliza. Por quê? Porque eles é como uma irmandade, efetivamente, é como uma família, né? E quando acontece o acidente com um ou outro, é impressionante o que mexe, o que repercute isso. Então, de fato, há motivos pelas peculiaridades, pela atipicidade das atividades e do local, né? Veja, lá 140 metros embaixo da terra como minhocas. Imagina isso, né? Como é que você trabalhando ali, não sabendo se vai voltar. Então, realmente, isso mexe com as pessoas e aí, claro, dá um outro tipo de patamar, enfim, de reflexões que resultam nessa relação que eles dizem, também de orgulho e de satisfação. Muito bem, a jornada de trabalho dos mineiros é de 6 horas diárias ou 36 semanais. Em que situação essa jornada pode ser estendida? Bom, os mineiros, eles têm, além da convenção coletiva, que é um instrumento que nos últimos anos tem norteado as relações entre patrão e empregado, fruto do dia a dia deles, ele tem uma seção especial na CLT, dos artigos 293 até o artigo 301 da CLT. E ali estabelece a jornada de 6 horas, que pode ser reduzida, dependendo do local. Se for extremamente perigoso, etc., pode ser reduzido, e pode ser aumentada até 8 horas diárias. Mas aí precisa, além de ser contrato coletivo ou um contrato, o acordo entre empresa e empregado, também da aquiescência do Ministério do Trabalho, do Departamento de Higiene e Segurança do Ministério do Trabalho. Salvo essas exceções, não é possível. Também, a cada jornada de 3 horas, ele tem o direito a um intervalo de 15 minutos já contemplado na jornada, como se fosse de trabalho de serviço. Então, tem algumas características, fruto, naturalmente, dessa excepcionalidade da função do mineiro. E a aposentadoria, como é que funciona? A aposentadoria é especial e ela é assim, 15, 20 ou 25 anos, dependendo do nível da atividade. Então, a atividade do mineiro de mina de carvão na frente de serviço, que é considerada a mais perigosa, penosa, insalubre, ela é 15 anos. A atividade embaixo da mina, mas não na frente de serviço, ela é de 20 anos, a aposentadoria. E de superfície, que é trabalhar no pátio das empresas, etc., aí é 25 anos de serviço. Então, 15, 20 ou 25 anos de serviço, dependendo da atividade exercida pelo empregado. Mas eles não fazem um rodízio entre eles, porque certamente o mineiro dificilmente vai ficar por todo o tempo que leva para a aposentadoria atuando, por exemplo, na frente de serviço. Olha, na realidade não é comum a alteração. A alteração ela só se dá
quando seria acometido de uma doença profissional, que aí ele é removido da atividade obrigatoriamente, ou no caso de acidente do trabalho. Se não, normalmente a função dele ele inicia e termina. E claro, normalmente o mineiro, ainda que para a gente, né, que trabalha aqui na superfície, de outra forma, de outra maneira, ainda que isso surpreenda, muitos querem trabalhar na frente de serviço porque a aposentadoria é aos 15 anos. Isso, de certa maneira, é um atrativo. É isso que eu ia perguntar agora. O senhor acha que essa questão da aposentadoria especial, esse tempo menor, ele ainda funciona nos dias de hoje como uma espécie de atrativo para essa profissão? Sim, porque ele diferencia. Ao diferenciar, ele, de certa maneira, faz com que as pessoas que não acreditam muito que possam se acidentar, né? Porque normalmente é da natureza humana, né? Acontece com os outros. O que é ruim acontece com os outros, né? É. E não acontece com a gente. Então, ele sonha em se aposentar aos 15 anos. E aí ele faz de tudo para permanecer na frente de serviço. Tanto que há um dispositivo, naquela sessão que eu mencionei da CLT, que diz que é o seguinte: só pode trabalhar no subsolo depois dos 21 anos de idade e até os 50. Passou dos 50 anos, aí não, ele é removido, não pode mais ficar no subsolo. Bem, o senhor tem mais um minuto, o senhor pode fazer a sua conclusão. Bom, eu queria dizer da satisfação de poder ter estado aqui, mais do que isso, né, de poder perceber o valor, né, que esse instrumento dá a uma atividade tão diferenciada, tão especial que é a atividade dos mineiros. Mas não só isso, quer dizer, é que esse instrumento começa a ter uma dimensão muito forte no sentido de interferir na história, na construção de novas formas de se melhorar as condições de vida das pessoas e também de trabalho. E isso, para nós, é cidadania. Por isso que eu quero cumprimentá-los. Obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje discutimos a situação dos trabalhadores em minas de carvão no Brasil. Conversamos com o advogado trabalhista e filho de mineiro, Milton Mendes de Oliveira. Nossas entrevistas podem ser acessadas no YouTube, no endereço youtube.com/Justiça do Trabalho, sem cedilha. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!